A pergunta é válida, acho que é muito válida, né? Estamos diante de um drama que envolve uma série de fatores. É muito difícil, como nós dissemos aqui no nosso relato, dizer, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível por conta do fluxo do horário, né, das pessoas e das perguntas, mas é muito difícil dizer especificamente o que cada um pode fazer numa situação como essa. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos abordar os vários fatores, inclusive alguns fatores espirituais, de dilemas que envolvem casos extraconjugais. Há uma série de fatores. Por isso nós citamos no final do nosso discurso a colocação do Evangelho que apresenta Jesus diante da mulher adúltera, diante de quem ele não externou nenhum tipo de reprimenda, não a condenou, mas também não a absolveu, porque não era o papel dele. Ele apenas a orientou, dando-lhe inclusive uma nova chance de renovar sua vida. Seria muito difícil dizer a você o que você deve fazer nessa situação, porque há fatores emocionais, históricos, familiares, há fatores espirituais também, há dramas. Emmanuel em Vida e Sexo, Filomeno de Miranda em algumas das suas obras, inclusive Reencontro com a Vida, fala desses vínculos que às vezes ocorrem de amantes do passado que se reencontram. Em alguns casos, é claro que eu não estou generalizando, porque cada caso é um caso. Em alguns casos, há alguns vínculos do passado que agora se reencontram, só que se reencontram já comprometidos. Faltou na lei de causa e efeito mérito para uma vivência em plenitude. Ou então, se há, regularize a situação com as pessoas envolvidas e se amem em plenitude. Não dá para falar o que você deve fazer nessa situação, mas é importante sempre citar a colocação, que é a regra de ouro do Evangelho. Coloque-se no lugar da pessoa que está sendo traída e enganada e veja como você reagiria. O Evangelho, nesse particular, é muito claro. Agora, eu não posso dizer como você vai fazer isso, porque cada pessoa tem as suas resistências, tem as suas forças, tem os seus conflitos, mas o que fazer para você não sofrer no além? Não trair uma outra pessoa. Aliás, é por essa razão que os homens padecem muito mais nos relatos mediúnicos no além-túmulo. Já perceberam? Não apenas nos conflitos de natureza extraconjugal, mas, como disse nossa Solange aqui, o abandono dos filhos. Já notaram que normalmente há esse abandono por parte da paternidade que não é consciente, e é por isso que a gente fica no umbral? Por isso que há os relatos desses sofrimentos, porque quase sempre a mulher acaba vivenciando e assumindo esse compromisso sozinha. Então, é importante você avaliar que muitas vezes esse vínculo não é amor. Muitas vezes é sexo, é desejo sexual. A mim me parece muito atormentador eu estar me envolvendo com uma pessoa escondido, sem que a pessoa saiba, e ao mesmo tempo a pessoa sabe que eu estou tendo um relacionamento com outra pessoa. Me leva à palavra de promiscuidade. Então, é necessário meditar muito, porque se a pessoa traída na existência física não sabe, e há um receio dela saber porque ela não vai perdoar e vai gerar dilacerações afetivas profundas que às vezes o reencarnar não soluciona imediatamente. Quantas almas complexadas por um trauma desse que reencarnam e continuam complexadas? É necessário pensar que essa situação pode estender-se para além do túmulo, porque quando desencarnar a pessoa traída vai saber. Então é importante refletir a esse respeito, para que a gente tenha uma vida em plenitude. Se você tem a possibilidade de viver esse amor, se for o caso de você ter um afeto pela pessoa, continue tendo afeto como amigo. Se não dá para ter esse vínculo dessa forma, ou você regulariza a situação com outras pessoas envolvidas e vive esse romance, ou então é importante protelar a situação para depois, se realmente é afeto e não tormento sexual. Na verdade, do ponto de
espírita, nossos filhos são geralmente, via de regra, compromisso espiritual. A não ser em casos excepcionais, às vezes não tão excepcionais assim, quando o espírito que estava programado para se encontrar com aquela outra pessoa e dali originar uma família, por precipitação, apaixonou-se por outra pessoa, e aí muda a história. E aí quando a pessoa que seria seu parceiro ou parceira chega, o contexto já está diferente. Pode acontecer infidelidades ou não. No caso de filhos, geralmente são compromissos espirituais. Às vezes até, pelo menos uma vez, o Laurentino colocou que, do ponto de vista meritório, quando você recebe mais espíritos como filhos com dificuldades de vivências de natureza expiatória relacionadas a drogas, a sexo, violências em geral, o desafio é maior, mas às vezes é o compromisso do próprio espírito que vem como mãe assumir isso. Então há uma força moral interna para lidar com essa situação bem desafiadora e ajudar esses espíritos a superar esses traumas. É claro que precisa de uma ajuda terapêutica, não tem dúvida. Precisa do apoio de psicólogos, de terapeutas, de psicanalistas, como for, porque é uma situação de muito sofrimento para os filhos e para a pessoa que está criando, seja a mãe, ou no caso aí a mãe, né? Então, é algo tão grave que nos faz pensar, mas a gente não pode dizer que porque cada caso é um caso, que há uma natureza expiatória realmente por trás, entendeu? A gente não pode bater o selo, colocar o selo ou bater o martelo e dizer que com certeza é, mas é possível que seja. E aí você, mãe, tem esse papel fundamental de esteio, de dar esse apoio, buscar esse trabalho com você mesmo, você mesma, um trabalho até terapêutico também, para se preparar, para lidar com essa dor, esse sofrimento dos seus filhos e apoiar a esse desenvolvimento psicológico, essa superação dessa dor muito profunda. Obviamente que a mentora Joana de Ângeles fala-nos que existem expiações muito dolorosas. Ela usa até a expressão, ela diz, quase insuportáveis, mas não são totalmente suportáveis. Então são geralmente mães muito valorosas que merecem da minha parte meu mais profundo respeito, porque é um ato de desapego, de desprendimento, e a literatura espírita mostra isso, que às vezes há espíritos que têm uma expiação muito dolorosa e nem todo mundo quer aceitar como filho ou filha, mas há espíritos nobres que acolhem, 1, 2 ou mais, e que certamente tem um grande apoio espiritual para lidar com essa situação, e aí pode contar com o apoio da casa espírita, mas também o apoio terapêutico, que se persistir no trabalho, na fé, certamente vai vencer e vai dar muito amor e acolhimento para esses filhos, para essa filha que se encontra nessa situação. O que eu quero dizer é que um espírito desse como pai, ele não veio destinado a ter que abusar dos filhos, pelo amor de Deus. Aí são os nossos desvios na terra. Ninguém veio predestinado a ser assassino, ladrão, né? Qualquer desvio que seja. Como ele está desencarnado, foi alcoólatra, foi drogado, a gente já vê que é uma alma doente. Ele não tinha nenhuma estrutura para ele. E com certeza ele invadiu os filhos, né? Formando essa expiação na família. O abuso sexual é chamado inclusive de pais tóxicos, né? É uma marca indelével. Por mais que se trabalhe numa terapia, o paciente ele precisa de um auto-perdão. Ele precisa encontrar-se consigo mesmo, de um entendimento tão profundo que isso demanda bastante tempo para que ele possa realmente encontrar uma porta de saída e se libertar até desse espírito, para que na próxima, né, a gente não venha de novo com ele para ajuste, e sim ele continuar o caminho dele, porque meu auto-perdão já me libertou desse espírito. Essa é a finalidade da doutrina espírita em nossas vidas, de nos dar uma compreensão de caminhada muito mais liberta, né?
mas é uma expiação imensa, imensa. É uma dor, ainda mais com todos os filhos, né? Eu já cuidei de uma menina que ela teve um avô materno que abusou de 64 membros da família. Todos são problemáticos, todos têm problemas terríveis. E uma das coisas que mais faz quando um pai, ou uma mãe, ou uma madrinha, ou qualquer pessoa de ligação afetiva invade, a primeira sensação que nasce na pessoa de traição. Essa pessoa não saberá lidar com vínculos, estará sempre traindo, ela não confiará nas pessoas, estará sempre uma alma doente. Procure ajuda para os seus filhos, tá? Muita paz. Primeiro que a família moderna está precisando de informações, né? Nós somos seres sexuais. E como seres sexuais, a criança, ela já é muito perceptiva a qualquer toque maior, a qualquer expressão maior. Quando um pai ou uma mãe que já tem um corpo formado, sua anatomia completamente diferenciada, existe uma curiosidade da criança em querer perguntar, em querer pegar. Eu tive um paciente recentemente que me disse, eu estava tomando banho com minha filha e de repente ela pegou no meu peito. Disse, papai, o que é isso aqui? Né? Por que eu não tenho? Então, que situação que a gente pode e deve evitar? Criar tabu no corpo, numa época de hoje, não vai existir isso, né? Os jovens aí estão cada vez mais se informando. Hoje nós temos a internet informando até erradamente. E isso, eu fiz uma coisa na minha vida e eu sempre recomendo. No Evangelho no Lar, depois do Evangelho no Lar, que terminávamos lá em casa, com meus filhos na pré-adolescência e na adolescência, eu montei um livro, eu coloquei um livro maravilhoso para a gente estudar e debater, que chama Sexo, Problemas e Soluções à Luz da Doutrina Espírita, de Marisley Brasileiro e Emílio Brasileiro, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Eles têm um livro maravilhoso, são mais de 1000 perguntas e respostas para que o jovem possa entender a sua situação na Terra enquanto espírito e como ser sexual. Sexo é para ser feito com amor, como transmutação de energia, como saúde. No momento em que eu tenho já uma erotização desde a fase infantil, eu vou transbordar ela na fase da adolescência. Eu vou buscar muito mais cedo, eu vou querer colocar isso como evidência e eu não vou saber lidar com essas forças sexuais, que é a mesma força que eu crio, é a mesma força que eu escrevo, é a mesma força que eu faço exercício físico, é a mesma energia que me dá condições de estudar, de elaborar. Quando isso acontece, claro que eu vou desviá-la para o sexo em forma de perversão sexual. Bom, em primeiro lugar, precisamos compreender que o Espiritismo ele não veio para ser a religião única na Terra. Não tem a intenção o Espiritismo de tornar-se a religião oficial, em absoluto. Allan Kardec irá dizer para nós em Lei de Progresso que o Espiritismo então será o futuro das religiões e não a religião do futuro. Nessa perspectiva é preciso compreender também a regra de ouro, como foi colocado aqui, eu diria não só da doutrina espírita, mas de toda e qualquer religião cristã, que se baseia no Cristo, portanto. Isto é, o respeito ao outro. Faça ao teu próximo o que você gostaria que fizesse para consigo. E se nós, então, espíritas, compreendemos que existe uma coisa chamada momento evolutivo, estágio evolutivo, o primeiro princípio é entender que, dentro de uma perspectiva evangélica mais ortodoxa, você pode encontrar, por exemplo, sem nenhuma conotação aqui de melhor ou pior, um batista tradicional, um batista renovado, um presbiteriano, um
profetamente da Igreja Universal do Reino de Deus, um católico, e a gente pode brincar com todo carinho, um católico de boca e um católico praticante. Assim como existe também, com todo carinho, o espírita de boca e o espírita praticante, né? Porque muitos dizem acreditar na imortalidade, na reencarnação, nos princípios básicos. Conseguem até repetir os princípios básicos, mas na hora da prática, literalmente, na conduta, do comportamento moral, que é o mais importante para todos nós, seja também na relação de, por exemplo, ter uma reunião doutrinária como um instante, como um momento de aprendizado, como um alimento para a minha alma. Nessa perspectiva, então, respeitar as diferenças religiosas dentro do lar. Se você tem uma irmã que ela é umbandista, você tem um irmão que é candomblessista, você tem um irmão que é católico, você tem um irmão que ele é protestante ortodoxo, radical, digamos assim. E que o grande sonho dele é converter toda a família em tornar-se evangélico, como a gente diria. Você precisa aprender a compreender essa perspectiva do seu irmão, da sua irmã. Então a melhor forma que se tem é você, enquanto espírita que se posiciona como tal, é respeitar. Quando vê um dos seus irmãos biológicos aí questionar, criticar a religião do outro, ou aquela velha expressão que a gente escuta muitas vezes no trabalho profissional ou na família, que é: mas Fernanda, você não é espírita? Como se Fernanda, Gleidson, Flávio, ou Solange, ou qualquer um aqui da mesa, Dona Bernadette, Dona Eli, ainda não estivessem a caminho. Isso significa dizer que nós estamos em construção. E quando em quando, para aqueles que eu confio profundamente, eu faço as minhas fofocas fraternas, mesmo sabendo que eu não devo. Mas por confiar profundamente, eu aí me exponho e não tenho pudores e digo para a pessoa: olha, eu estou colocando consciente, mas vejo em fulano, em Glauco, que eu estou aqui dizendo que ele é um bom músico, me deu trabalho para aprender a tocar violão e tudo mais, mas ele é bom. Então, apesar de fazer a fofoca do trabalho que ele me deu para tocar violão, mas eu compreendo nele um ser em construção, que como eu também tem as suas sombras. Na perspectiva então do respeito é que a gente vai melhorar a relação da família. Então tolerância, compreensão e respeito legítimo. Eu acredito que como um processo natural, né? Que nós fazemos parte da Terra, nós somos seres ainda, como diziam os gregos, poiese, em construção, e nós estamos agora com essa quebra, né, de paradigma, essa abertura dos homossexuais formarem família. E muita gente pergunta assim: e o que é que a senhora acha da adoção dessas crianças? Como nós ainda não temos uma resposta, né, desse comportamento, dessas coisas que estão acontecendo, nós só vamos saber daqui a 10 anos, 8 anos, mas eu acredito que também muitos espíritos estejam voltando e se acoplando, né? Vão entrando na sociedade, vão entendendo as circunstâncias, as mudanças, tudo isso vai fazendo parte do progresso, né? Das aberturas. Claro que ainda temos muito preconceito em torno disso tudo, ainda somos pessoas que ainda temos muito juízo de valor do outro e não percebemos em nós a necessidade que temos de ter que aceitar as diferenças, aceitarmos as mudanças. Na verdade, nós temos uma resistência muito grande pelo novo. Eu vejo isso na clínica. As pessoas se debatem com o novo e se assustam, né? Então mudar de conceito, mudar de comportamento e de aceitação. Quando o homossexual desponta na família, ter que aceitar, ter que amar. Eu geralmente, quando eu vejo que um adolescente ou até mesmo um pré-adulto com 18, 20 anos, homossexual, chama a família, e às vezes a família se debate: mas eu não quero, na nossa família nunca teve isso, mas vai ter, e nem por isso deixa de ser seu filho, nem por isso você vai ter que deixar de dar amor. O importante é amarmos, porque a constituição sexual, de escolha, ou até mesmo de
de escolha em termos espirituais para essa encarnação é de cada um. E a gente tem que aceitar, a gente tem que saber lidar com isso para que a gente possa trazer ao homossexual uma família mais equilibrada, mais amorosa, e eles não precisarem também fazerem as suas turmas, as suas perversões, as suas drogas, como se a homossexualidade fosse símbolo disso aí. Quando ele tem o acolhimento da família, ele transcorre normalmente sua vida, ele vai viver com seu parceiro tranquilamente. Olha, eu tenho no meu prédio, do meu lado, de porta, é um casal homossexual. Eu nunca escutei brigas, nunca escutei palavrões, nunca escutei absolutamente nada. Eu já tenho 9 anos no prédio, eles são homossexuais, recebem os amigos homossexuais, eles brincam, eles dão risada. E eu nunca vi nada que afetasse e nada que dissesse, mas vivem juntos, que coisa horrorosa. Que isso? Eles são tão casais, talvez até melhor do que muitos héteros, que em vez de resolver seus problemas dialogando, vão arrumar amante na rua para formar outro problema, né? Então a gente precisa entender as questões nossas internas. Então, se seu filho ou algum parente seu é homossexual, aceite como ser humano, como espírito em crescimento, ele está passando por isso. E nós não sabemos qual será a nossa situação amanhã, né? Reencarnatória, se vamos precisar passar por isso, né? E como será a nossa aceitação, como será a nossa caminhada. Então, gente, a gente tem que ter a cabeça aberta para aceitar sempre o novo. Só gostaria de, na verdade, acrescentar algo do tema que eu abordei, porque algumas pessoas me pararam aí, porque a abordagem da Solange, eu estou de pleno acordo, concernente à dinâmica do homossexual. Mas como mais de uma pessoa me parou e me perguntou isso, é interessante eu colocar rapidamente que a pergunta foi a seguinte: qual é a abordagem espírita e como o espiritismo define a questão do casamento, que foi a abordagem que nós fizemos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem um texto conciso, objetivo e claro, onde ele vai dizer que no casamento há 2 leis divinas, uma material e uma moral. A material é a união dos sexos e a moral é a vinculação pelo amor. Quando há isso, do ponto de vista espírita, há um casamento. E Kardec ainda considera, há culturas que o casamento religioso é único e exclusivo para considerar um casal realmente casado, outras que o casamento civil, outras que os dois. Ou seja, do ponto de vista espírita, é menos importante se o casamento é de papel passado e de se não é, mas a união dos sexos e a vinculação do amor, pelo amor, já configura aquilo ali como experiência de casamento. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, e que nos ajuda a cada passo da vida, que permita a cada um aqui individualmente saber se dirigir a trabalhos como estes, doutrinas, estudos, seminários, onde iremos aprender mais e mais a ser um bom cristão. Fechemos os olhinhos agora por um momento. Senhor Jesus, somos gratos por este lindo dia, por esta manhã ensolarada que tivemos e que já chegamos à parte da tarde. Tarde abençoada que tenhamos nós condição de viver sempre o presente como nos ensinastes, caminhando para frente, para o alto, sem jamais olhar o que ficou para trás, mas colhendo as benesses divinas, através de lições maravilhosas daqueles que sabem se expressar diante de cada um de nós, como sementes abençoadas, Senhor, possamos trazer no altar do nosso coração o amor. O amor, porque tudo junto na manhã de hoje falaram do amor, da coragem, da fé, da crença maravilhosa nos teus ensinamentos, Jesus,
Que a paz de Jesus, amigos queridos, permaneça no altar dos nossos corações. E que estejamos prontos para a volta outro dia neste ambiente de caridade, onde trabalhos como estes iremos levar, em nome da sabedoria, do nosso progresso espiritual, pelo conhecimento abençoado que a doutrina tem trazido para nós. Deus abençoe a todos e uma boa tarde. Agradecendo também a vocês, amigos, que carinhosamente aqui estiveram e mandaram palavras de amor como sementes tão belas, que guardemos no altar do nosso coração. Muita paz. Pedimos agora que fiquemos de pé e bater uma salva de palmas para eles. Vamos dar as mãos? Dar as mãos. Oi? Oi, abraçar. Vamos embora. Oh, minha filha. Foi bom demais. Deus proteja minha filha. E você sempre está aqui conosco, graças a Deus. A palestra